Eu sou Mirna Celotti, esse é o meu canal. Nesse vídeo eu quero falar continuar falando, na verdade, sobre as leis sistêmicas. E uma das leis sistêmicas é o pertencimento. É quase assim um carro-chefe, né? Quando a gente trabalha constelação sistêmica. Porque a constelação, ela não precisa do campo morfológico para você trabalhar a constelação sistêmica. É uma postura, né? É como eu tenho que me posicionar no sistema. E que se eu não estou na ordem correta do meu sistema, eu estou causando uma disfunção no meu sistema. Então, muitas vezes, a pessoa, ela não tem noção alguma do quanto ela está plantando para colher no futuro. Ela não tem noção nenhuma. Por isso que eu, quando falo aqui de narcisista, eu penso, gente, como eles não percebem, né, o quanto de mal que eles estão fazendo a si próprio. Porque quando eu me acho no direito, né, de fazer mal, por exemplo, para um enteado, para um filho de um casamento que existiu e que pertenceu, né? Aí essa pessoa vai lá e ela quer eliminar isso, como se não existisse. Ela é a pessoa mais infantil do mundo, porque o narcisista, ele é infantil. Aí ele vai lá e ele tem muita dificuldade para lidar com a realidade. Por quê? Porque ele está na floresta. Ele está no inconsciente dele, ele está na família de origem. Tá? A pessoa fala assim, mas o que é esse negócio de estar na minha família de origem? Significa que eu estou na dor de algum traço, alguma coisa aconteceu quando eu tive que ser alimentado, mas alimentado da forma correta, ensinado, quer dizer, o alimento, quer dizer, eu fui ensinado, como eu fui ensinado a sair das fraldas, como eu fui ensinado a ter controle dos meus esfíncteres, como eu fui ensinado a me alimentar. Foi com amor? Foi com tempo para mim? Não foi? Eu tive que doar esse tempo, né? Então, eu já nasci tendo que dar o meu tempo. Então, geralmente são pessoas cuidadoras. E são pessoas cuidadoras que têm um olhar para essa coisa do sistema. Elas tentam não ser tão más. E ainda elas se acham virtuosas, sabe, gente? Elas se acham muito virtuosas. Olha, porque elas fazem muito bem. Só que quando elas tiram de alguém que é de direito, porque quando uma pessoa vem de um casamento, ela pertence àquilo, né? Quem entra na casa, quem entra no casamento é o outro ser com a sua outra família, principalmente quando eles vão para o ambiente daquela pessoa que já existia. E isso tem que ser o quê? Reverenciado. Isso tem que ser respeitado. Se não houver respeito, as pessoas que estão nesse antigo casamento não vão respeitar essa pessoa que está entrando. E aí vira uma guerra, né? Uma guerra onde as pessoas de direito abrem mão e deixam essa pessoa ir fazendo, né? Principalmente porque as pessoas que deixam e abrem mão, né? Elas já sabem que elas têm, que é de direito delas, e que, assim, até uma forma mesmo de deixar a pessoa se ferrar, porque, e é inconsciente, né, porque você não fala, por exemplo, para um filho, para um enteado, que é melhor ele sair de casa e deixar o pai dele tomar as decisões dele, mesmo que sejam erradas, para ele ver lá na frente, né. Quando um homem, ele sai de um casamento, alguma coisa ali de 50% de erro ele tem. Então, quando ele vai para outro casamento, a tendência é perpetuar, né? Uma mulher também, né? Isso não é só o homem, não. A mulher também, ela vai perpetuar, tá? Então, quando uma mulher vai para uma casa e entra um homem nessa casa, e esse homem não respeita e não vai respeitar, porque, na verdade, é muito difícil, ele vai ver como um rival. Tem que ser muito maduro, né? E se é uma pessoa com sérios problemas mentais, né? Porque o narcisismo, ele é um transtorno, né? Essa família vai virar um caos. Por quê? Por causa de uma falta de respeito, por causa de uma falta de entendimento de merecimento.
né? E aí o que, que esse ser vai fazendo? Ele vai ficando em dívida com o sistema, né? Fora que ele vai adquirindo um poder que é ilusório para a cabeça dele, né? Porque ele vai afastando todo mundo do cara ou da mulher que ele casou, né? E a ideia é que ele está fazendo a família dele, né? O canto dele. E na verdade não existe isso, porque se ele não reverenciou, isso o canto era de outro. Se ele foi negligenciando isso e foi se dando bem, aliás, por quê? Porque esse outro ser que permitiu a entrada não pôs os pingos nos is, né? E também se permitiu, porque automaticamente esse outro ser também já tem um pezinho ali, já é um narcisista, já é uma pessoa que já estava sugando o sistema antes, porque era uma pessoa que não tinha coragem, né? Não precisava dessa outra família para ele ter chegado em algum ponto, né? E manipular tudo isso falando que essa família era uma família que era má, para ele chegar onde ele chegou, para ele trazer uma nova família. E essa nova família, como ele não se comportou corretamente com a outra, vai fazer exatamente o que ele fez com a outra família, vai aprisionar ele. E aí, esses filhos que vêm nesse meio pagam um pato disso. E esses filhos acabam perdidos nisso, abrem um espaço para que isso aconteça, porque é um processo deles. Só que eles não tendo a noção, eles vão sofrendo as dores do processo, o que pode ser muito favorável ou não, né? Depende da posição que esses filhos tomem. O que acontece é que tomando ou não tomando uma atitude correta, eles vão estar sempre reproduzindo algo. E esse algo vem da onde? Já vem da toxicidade da própria família. E se você for atrás, existem N coisas que favorecem a família estar naquele estado e ter aberto as portas para esses seres que trouxeram mais caos. Então, caos traz caos, que é caos. Agora, nesse vídeo, o que eu quero falar? Além de estar falando dessas coisas, que tem muito mais coisa por aí, que é a morte da família, geralmente famílias tóxicas, se geram filhos, eles vão se drogar, ou vão se matar, ou são suicidas, e aí chega uma hora que ninguém mais, ou seja, morrem todos e ficam só os velhos. É isso que acontece, são famílias matadoras. E o que acontece? Por que eu fiz esse vídeo aqui? Para mostrar que essas pessoas, esses velhos que mataram todo mundo, vão ter que lidar com isso depois. Geralmente, se é mulher, ela se identifica com alguns arquétipos, tá? Ela precisa de se identificar, porque ela está na floresta, né? Ela está... por que na floresta? Porque geralmente as narcisistas, elas se acham sábias, elas se acham anciãs, entende? E elas até têm um pouco do arquétipo da deusa, né? Que é uma ilusão muito perversa com elas mesmas, porque olha o que a deusa, primeiro, que a deusa não se relaciona com humanos, então elas estão o quê? Só trazendo coisas ruins para elas, porque quando elas começam a lidar com o dinheiro, querer aparecer e mostrar o poder dela, principalmente para os enteados, pisar, elas começam a ter os macacos voadores que vão ajudá-los, porque se identificam com a maldade e sabem que tem que abaixar a cabeça para conseguir arrancar alguma coisa desse ser. Agora imagina, igual o urubu, né? Imagina quando esse ser não tiver mais força, só tiver dinheiro, porque essas pessoas, elas adquirem dinheiro elas adquirem, mas elas não vão ter força, porque o corpo na velhice... Por que a gente vai pra velhice, gente? A gente vai pra fazer uma... por isso que é o sexo, né? O sexo, você vai pra vida pra fazer vínculos, né? Se você não fizer vínculos saudáveis, o seu fim vai ser medonho, porque pessoas sem vínculos são... Se estão do seu lado, estão sem vínculos, é porque estão interessados em alguma coisa. E da mesma forma com que você prejudicou muita gente, não é nem da mesma forma, é de uma forma bem pior. Por quê? Porque os urubus estão só esperando para se alimentar da sua carcaça. Até o próximo vídeo.